mas que estejamos mais parecidos com Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Nós estamos na nossa terceira mensagem sobre o tema Conhecendo o Pai Celestial. E hoje nós vamos dar sequência, e se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, embora eu confesso, eu não sou bom em criar títulos de mensagens, mesmo os livros que eu já escrevi, o editor fala, Leandro, esse título não serve. Ele sempre tem que mudar alguma coisa no título. Mas se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, seria Um Sussurro do Céu. Eu espero que depois que eu fizer a exposição do texto dessa noite, esse tema faça sentido, esse título faça sentido. Quando eu e Julie mudamos para os Estados Unidos, eu não falava inglês e apareceu uma oportunidade de trabalho. Mas para conseguir aquele trabalho, eu ia ter que passar numa entrevista. A entrevista era com o Dr. Clark. E eu fiz a única coisa que me parecia lógica e cabível. A Julie me acompanhou na entrevista. Nós combinamos o seguinte: todas as vezes que ele me fizesse uma pergunta, ou me dissesse alguma coisa, a Julie iria menear a cabeça, positiva ou negativamente, ia sussurrar. Sim, não. E assim foi. O Dr. Clark falava alguma coisa e para mim soava mais ou menos assim. E aí a Julie fazia, não. Eu falava, no. Aí Julie fazia, sim. Eu, yes. Bom, ao término da entrevista, por mais louca que pareça a história, eu consegui o trabalho. Então, se você tem alguma entrevista importante para acontecer, eu recomendo, contrate a Julie. É a melhor recursos humanos que eu conheço sobre a face da terra. O sussurro fez toda a diferença. Mas uma história muito interessante que eu li, aconteceu nos anos 50. Era a história dessa menina que nasceu com uma fenda no palato, e isso fazia com que ela tivesse uma abertura que vinha da sua narina e no lábio superior. E por causa disso ela falava com dificuldade, ela sofreu uma rejeição dos pais, afinal de contas era anos 50, e foi crescendo sem qualquer misericórdia dos coleguinhas, das crianças, dos vizinhos. Naquele tempo, anos 50, não existia nenhum tipo de proteção contra bullying, você tinha que aguentar. E chegou o momento dela ir para a escola. Aquela criança pensava o seguinte, que lá na escola ninguém ia gostar dela, ninguém iria aceitar. Ela relutou, fez tudo o que podia para não ir para a escola, mas claro, como uma criança, ela foi voto vencido e foi para a escola. Mas quando ela chegou, a professora era uma pessoa extremamente doce, amigável, gentil, interessada. E aquilo fez com que um relacionamento muito bonito entre a professora e aquela criança surgisse. Um dia, a professora tinha que aplicar um teste que naquela época nos Estados Unidos era comum. Os professores faziam um teste de audição com os alunos. Estava parado ali, colocava o dedo em um dos ouvidos e o professor sussurrava alguma coisa para testar a audição da criança. Essa menina ficou observando, ela não tinha um ouvido bom, um dos ouvidos era muito comprometido. Mas ela percebeu que a professora perguntava coisas do tipo, que cor é o seu sapato, hoje tem sol, o céu está azul, coisas simples. Então ela pensou, bom, eu vou fazer um truque aqui. Quando chegar a minha vez, eu vou colocar o dedo como se estivesse tapando o meu ouvido, mas vou estar escutando o que a professora vai dizer com o meu ouvido bom. E ela fez. E foi nesse momento que a vida dela foi transformada. Porque ao invés de sussurrar aquilo que a professora vinha sussurrando, ela sussurrou o seguinte: eu gostaria que você fosse a minha filha. E essas palavras mudaram a vida daquela criança para sempre. Quando ela entendeu o quanto alguém
poderia amá-la. Isso é um sussurro do céu. Há um salmo no Antigo Testamento, Salmo de Davi, uma poesia escrita por Davi. Nós não sabemos em que circunstâncias ele escreveu, porque alguns salmos têm uma pequena introdução, mas não é o caso deste salmo. Porém, pela evidência interna, pelas palavras que Davi usa nessa poesia, nós sabemos que ele estava passando um momento difícil, de tribulação, de perseguição. Um momento em que ele enfrentava muitos adversários. Então, por gentileza, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 25. Salmo de número 25, a partir do primeiro versículo. Se você encontrou, por gentileza, diga amém. De todo modo, eu vou ler o texto. A palavra de Deus diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, os que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições, o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime Israel de todas as suas tribulações. Esse salmo tem um esboço simples que nós podemos considerar em 3 partes. A primeira parte seria dos versículos 1 ao 7, em que o salmista, o poeta bíblico, ele faz uma oração nesse tempo de angústia. A segunda parte do salmo, dos versículos 8 até o versículo 15, em que o salmista, mais uma vez na sua poesia, ele oferece um louvor por sua confiança em Deus. E a terceira parte, dos versículos 16 ao 22, é uma petição no tempo de adversidade. Como disse, esse é um salmo de Davi, o pastor e rei Davi e guerreiro Davi. É um salmo que na língua original hebraica, infelizmente nós perdemos um pouquinho na nossa tradução, ele é belíssimo porque ele é um salmo acróstico. Davi apanhou as letras do alfabeto hebraico e para cada estrofe deste salmo ele começa com uma letra. Bom, ele omite 2 ou troca uma delas, mas é uma outra história. Então ele começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e ele vai colocando as informações e a beleza e derramando o seu coração diante de Deus poeticamente assim. E nós também sabemos que este salmo usa um recurso retórico, ou melhor, redacional, chamado de quiasmo, que vem da letra grega qui, que em português lembra a letra X, que quer dizer o seguinte, se você está comigo, diga amém. Quer dizer o seguinte, que as ideias estão em paralelo, mas elas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando e se encontram no meio, como a letra X. Então, por assim dizer, o X da questão, o ponto-chave que Davi destaca, a pérola, o tesouro deste salmo, se encontra
no meio desse esboço que citamos há pouco, que é do versículo 8 em diante. Eu gostaria de destacar o versículo 14. Já vamos ler já. Apesar deste salmo ter essa estrutura, ele também é um salmo curioso, porque ele não segue uma lógica. É como se ele fosse um popurrí de orações. Aqui na entrada da nossa igreja, do meu lado direito, em cima daquela mesa, tem um vaso. E dentro daquele vaso transparente, você vai ver que tem laranja seca cortada, tem cascas, eu não sei, talvez tenha algumas folhas. Pode olhar, o nome desse tipo de arte é popurrí. Quer dizer que você tem uma mistura heterogênea de itens ali dentro. Este salmo é um popurrí. Ou seja, é um salmo que tem uma mistura de orações. Como se ele fosse uma nascente, o seu coração fosse uma nascente de orações diante de Deus. E ele vai colocando essas orações diante do Senhor. Mas veja qual é a pérola, qual é o tesouro que eu gostaria de destacar. É onde eu acredito que está o sussurro do céu nessa passagem. Aqui está, versículo 14. Eu vou ler em várias traduções para você perceber as variações interessantes que nós temos. Nova Versão Internacional. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Almeida, Revista e Corrigida. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Almeida, Revista Atualizada. A intimidade do Senhor, segredo do Senhor, aqui a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Nova tradução na linguagem de hoje e a Nova Versão Transformadora. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Perceberam as variações? O texto fala, dependendo da tradução, de amizade, de intimidade, de segredo. Eu espero que você tenha notado essas diferenças. A razão disso é porque a palavra hebraica Senhor ou o conselho do Senhor é uma palavra que da língua hebraica permite e contempla todas essas traduções. Afinal de contas, conselho se dá para quem é de perto. Intimidade é para quem é de perto. Amizade é para quem é de perto. Mas eu gosto da tradução chamada amplificada. A tradução amplificada diz assim, peço atenção. O segredo da doce e satisfatória companhia do Senhor tem aqueles que o temem, veneram, adoram. Ele mostrar-lhes-á a sua aliança e revelar-lhes-á o seu significado profundo e interior. Sod é a palavra hebraica que é traduzida dessas maneiras que acabamos de considerar. A ideia básica é a seguinte, que quando você tem amizade com alguém, quantos aqui têm amigos? Deixa eu ver. Olha, vocês estão entesourados, porque é difícil ter amigos de verdade. Nós conhecemos muita gente, mas quando nós temos amigos de verdade, nós podemos confiar nesses amigos. E aos nossos amigos, nós contamos os nossos fracassos, os nossos sucessos, eles se alegram quando nós... Bom amigo é aquele que se alegra com o nosso sucesso, não é? Porque assim, compaixão da nossa derrota qualquer um tem, mas alegrar-se com o nosso sucesso só amigos. Para os amigos nós podemos compartilhar quais são as nossas tentações, as nossas dores, mas nem sempre temos amigos de verdade. Aliás, eu me lembro da história desses pastores que se reuniram e eles decidiram que iam orar um pelo outro, encorajar um ao outro, iam compartilhar as suas lutas e dores. Então, o primeiro pastor disse, eu tenho um problema, e o meu problema é que eu sou uma pessoa muito interesseira, e eu já peguei livro emprestado de irmãos e sequer eu devolvi esses livros. E o segundo disse, olha, eu tenho um problema sério, quando eu estou na minha casa, eu falo palavras impróprias, eu digo palavrões, e é uma coisa horrível.
Não, nós vamos orar por você, vamos orar por você. E o terceiro, disseram, e você? Qual é o seu problema? Ele disse, o meu problema é fofoca. Eu não vejo a hora de sair daqui e contar para todo mundo os problemas que vocês têm. Eles não tinham amigos de verdade ali. Porque essa relação de amizade profunda é que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo, inspirando Davi nesta poesia, neste salmo, é que existe uma informação geral de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que Deus se revela por meio da natureza. E que os homens podem conhecer a Deus por meio da natureza. Eles olham e dizem, puxa, existe um Criador. Mas como os homens ignoram a Deus e não aceitam a maneira como Ele se revela, então estes homens são indesculpáveis. Deus também se revelou por meio de Jesus quando Ele esteve aqui nessa terra, e eles também rejeitaram a revelação de Deus. Mas existe, como diz o salmista, uma relação de proximidade com Deus, que nos tornamos amigos de Deus, que caminhamos com Deus, que a nossa relação com Deus não é meramente religiosa, que a nossa relação com Deus não é apenas frequentar um templo e ouvir uma pessoa trazer um sermão. Quando nós somos amigos de Deus, é como se Deus então revelasse algo mais de quem Ele é para as nossas vidas. E a pergunta que eu e você precisamos considerar nessa noite é se nós já somos amigos de Deus. Você viu no jornal a primeira-ministra da Finlândia, viram essa notícia? A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, ela tirou uma noite de folga, se reuniu com alguns amigos e dançou. Isso foi e filmaram ela, aquilo foi um escândalo. Olha o escândalo que eles têm na Finlândia, olha o escândalo que a gente tem aqui. Filmaram a mulher dançando, ela teve que fazer exame toxicológico, correndo o risco de ser empichada. Viram? Ela teve que vir a público se explicar. Foi um escândalo. E aqui a defesa dela, ela disse o seguinte: eu estou decepcionada que esse vídeo tenha se tornado público. Eu passei a noite com amigos. O que ela não sabe, minha gente, é que ela tem amigos da onça. Quando nós falamos de amigos, nós estamos falando de gente que pode ser confidente. E Deus usa esse paralelo para dizer, por meio de Davi, por meio dessa poesia, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero mostrar algumas coisas para você que você ainda não conseguiu enxergar. Eu quero revelar algumas coisas do nosso relacionamento que você ainda não viu. Deus está dizendo, eu quero ser seu amigo. Aliás, quando vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos exatamente com isso. Veja só, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto evangelho. Esse texto, esse capítulo 15, faz parte de uma coletânea de discursos de Jesus, que nós chamamos de discursos de despedida. Jesus está encerrando o seu ministério público, o seu ministério terreno, ele vai embora. E ele está com os seus discípulos. E nesse contexto, ele vai dizer essas palavras. Veja só, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. João 15, 14 e 15. Amigos. Jesus está dizendo que ele viveu com esses discípulos por 3 anos aproximadamente. Ele comeu com eles, ele dormiu ao lado deles, ele ensinou esses discípulos, ele os repreendeu, ele os aconselhou. E ele disse, à medida que vocês obedeceram a minha palavra, a partir do momento em que vocês começaram a confiar na minha palavra e seguir a minha palavra, vocês se tornaram não apenas servos, mas vocês se tornaram amigos.
E porque vocês são meus amigos, tudo que eu ouvi do meu pai, os segredos que eu tinha com meu pai, eu fiz o quê? Eu compartilhei com vocês. E quando nós lemos os evangelhos, nós sabemos que Jesus, ele contava parábolas, fazia comparações com histórias do dia a dia, e algumas dessas histórias ele não explicava para as pessoas. Ele deixava as pessoas, como nós costumamos dizer, com a pulga atrás da orelha. E deixava assim, mas para os seus amigos, para os seus discípulos, ele explicava o sentido das parábolas. Amigos. Era uma relação profunda e próxima, e por essa razão, eles ouviam a orientação, a explicação de Jesus. Um exemplo no Antigo Testamento, 2 exemplos, um no Antigo e um no Novo. No Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós temos Daniel orando, capítulo 9 e 10, pedindo a Deus revelações sobre a sua nação que estava no cativeiro, pedindo a Deus que mostrasse o que aconteceria no futuro. E no capítulo 10, finalmente ele recebe a resposta. Ele é visitado pelo anjo Gabriel. E veja o que diz o anjo Gabriel, capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Que mensagem linda é essa, em que o anjo Gabriel aparece a esse profeta Daniel e diz, Daniel, você é um homem muito amado, entenda agora as palavras dessa profecia. Nós sabemos que Daniel era um homem que desejava caminhar com Deus. Logo no início da sua vida, no início do livro, ele rejeitou comer das iguarias do rei por uma única razão: ele queria agradar a Deus. Ele queria honrar Deus, era isso, ele amava tanto a Deus, que ele queria honrar a Deus. Ninguém torceu o braço dele, os pais dele não estavam lá, ninguém obrigou ele a fazer aquilo, mas ele queria agradar a Deus, e por esse desejo ele abriu mão daquela comida farta, porém sacrificada certamente aos ídolos babilônicos. Daniel, a Bíblia nos diz, ele orava 3 vezes ao dia. Uma pergunta, ele era obrigado por alguém a fazer isso? Alguém obrigava Daniel a orar 3 vezes ao dia? Não, ninguém. Por que ele fazia isso? Porque ele amava Deus, porque ele queria estar com Deus, ele queria ter esse relacionamento com Deus. Ele estava longe do templo, o templo era em Jerusalém, já tinha sido destruído, ele está na Babilônia, mas mesmo lá, ele quer ter esse relacionamento com Deus. E agora, quando o anjo aparece para ele, diz assim, você é uma pessoa amada, muito amada. Você, Daniel, tem um relacionamento tão próximo com Deus, você tem uma amizade com Ele, que Deus vai te revelar agora uma visão do futuro. E Daniel tem uma visão sobre o que aconteceria com os impérios, babilônio, persa, medo-persa, grego, romano. Ele viu o futuro, Deus revelou os seus segredos ao seu amigo Daniel. Era um sussurro do céu, Daniel, você é um homem muito amado. Novo Testamento, mais um exemplo. Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 23 ao 25, nós temos, no mesmo contexto do discurso de despedida, Jesus está com seus discípulos na ceia. E naquele contexto, Jesus disse que tinha no meio deles um amigo da onça. Tinha um traidor ali. E eles estão sentados à mesa. E você se lembra que eles não sentavam à mesa dessa maneira ocidental que nós fazemos, eles se reclinavam sobre a mesa. E reclinados sobre a mesa, ao lado de Jesus está um discípulo João. João queria estar perto de Jesus, próximo a ele. Uma canção de crianças que há muitos anos cantavam, dizia assim, andar com ele, juntinho dele. Lembram? Alguns lembram. Andar com ele juntinho. João queria estar juntinho. Ele não queria apenas ser um discípulo. Ele queria estar perto de Jesus. E ele está nesse jantar perto de Jesus, ao ponto de que Pedro, que está do outro lado da mesa, fala, João, pergunta para ele, quem é que vai trair? E o texto diz assim, que João reclinou-se no peito de Jesus. Tem que ter uma amizade muito próxima, tem que ter um relacionamento muito estreito, tem que ser muito amigo para reclinar no peito.
Ele reclina no peito de Jesus. E quando Jesus está na cruz, agonizando, apenas um discípulo está aos pés da cruz. Qual? João, o discípulo amado. E por volta do ano 90, depois que todos os discípulos, todos os apóstolos já tinham morrido, apenas João está vivo, Jesus aparece para ele. E assim como para Daniel, o homem amado do Antigo Testamento, agora João, o discípulo amado do Novo Testamento, Deus revela a ele o futuro dos reinos, dos povos e o reino do Messias. Por quê? Porque o segredo de Deus, a amizade de Deus, a intimidade de Deus é para os seus amigos, é para aquele que quer ser amigo de Deus. Queridos, e é isso que nos coloca diante dessa situação. O que nós desejamos? Veja, quando nós lemos a Bíblia no nosso dia a dia, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas você não é obrigado a ler a Bíblia. Você não é obrigado a orar. Quando nós encerrarmos esse momento aqui, formos para as nossas casas e amanhã, segunda-feira, você vai ler a Bíblia ou vai orar se você desejar ser esse amigo de Deus. E só vai ouvir o sussurro de Deus quem está perto de Deus. Veja, eu não vou amanhã lá sair do seu closet quando você estiver em casa e falar, leia a Bíblia. Não vai acontecer isso lá. Você não vai estar lá na sua casa pensando de manhã, com o café na mão na cozinha, eu não sei se eu oro hoje, se eu não oro hoje, e abre a geladeira, eu estou lá dentro, ora irmão. Não vai acontecer isso, ninguém vai torcer o seu braço, ninguém vai obrigar você. Você vai fazer isso se você falar, eu amo a Deus. E porque amo Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. E eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero entender o que Ele tem para a minha vida, qual é o meu propósito, porque eu estou aqui, o que a Bíblia tem a dizer sobre mim. E eu quero abrir o meu coração e conversar com Ele, porque é isso que amigos fazem. E aí eu vou começar a entender, porque Deus vai sussurrar na minha vida a sua direção, e eu vou começar a entender o que Ele quer de mim. As palavras mais importantes que eu ouvi meu pai sussurrar, quando ele estava num leito de morte, literalmente sussurrar, porque ele estava com tinha feito uma traqueostomia, e ele só podia sussurrar palavras. Foi quando eu cheguei bem perto, e ele disse assim, eu quero Jesus, eu aceito Jesus. Esse foi o sussurro mais importante que eu ouvi. Que sussurro do céu. Nós estamos aqui nessa noite, nós já cantamos para Deus, não é? É como se fizéssemos serenatas. Hoje os jovens quase não fazem isso, mas nem no acampamento eles querem mais fazer serenata. Antes nós fazíamos serenata. Mas nós fizemos serenatas, nós cantamos para Deus aqui. Então talvez nessa noite, quantos aqui amam a Deus? Deixa eu ver. Ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Olha, é de uma ousadia dizer isso. É muito ousado quando nós falamos isso. Amo Deus. Mas vamos imaginar, então nós cantamos, fizemos a serenata, e é comum nas serenatas que as janelas se abrem, não é? E a pessoa que recebe a serenata aparece. Então vamos imaginar que nós cantamos para Deus, e agora essa janelona abriu, e Deus aparece ali, e nós vamos dizer, Deus, eu te amo. Tudo bem? Tá, então terminamos de cantar, janela abriu, e aí nós dizemos, Deus, eu te amo. Esse aí é o melhor? Não, acho que dá mais. Então cantamos, abriu a janela, Deus aparece na janela. Oh, é isso. E aí com toda essa energia, com toda essa vontade, com todo esse coração voltado a Ele, amanhã nós vamos dizer, Deus, eu vou ler a Bíblia agora. Por quê? Isso. Deus, hoje é terça-feira, e eu vou orar, ninguém está me obrigando, o Leandro não está no meu closet, ninguém está gravando isso daqui, mas eu vou orar hoje, Deus, por quê? É uma relação de amor. Não é uma questão de religião. A Bíblia não é um livro de codificação dogmática
para você seguir, é uma carta de amor de Deus. É quando Deus, o seu Pai, vai falar com você e vai revelar os seus caminhos. Esse jovem, ele estava passando por muitos problemas. Ele tinha perdido o emprego, o seu relacionamento não ia bem. E ele procurou um pastor. Era um pastor já madurão, experiente, sentado naquelas mesas, com aquelas mesas tradicionais, longas. E o jovem chegou e disse assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, eu não sei. Olha, eu perdi meu emprego, meu relacionamento não vai bem. E Deus, Ele não me diz nada. Deus não diz nada. Então o pastor, do outro lado da mesa, se inclinou e disse assim: talvez você tenha que chegar mais perto. Aí o jovem falou: o que é, pastor? Eu não estou ouvindo. O pastor fez. Aí o jovem se aproximou e o pastor falou: talvez você tenha que chegar mais perto. Ele falou: pastor, eu continuo, eu não estou ouvindo o que o senhor está falando. Aí o jovem levantou, foi até o outro lado da mesa, chegou perto do pastor, quase cabeça com cabeça, os dois ali. Aí o pastor disse assim: talvez você tenha que chegar mais perto. Carta de Tiago diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Algumas vezes não é que Deus não esteja nos orientando, algumas vezes não é que Deus não esteja dizendo algo que nós devemos ou corrigir, ou fazer diferente na nossa vida, ou renovarmos a nossa esperança. Algumas vezes o que acontece é que nós estamos longe e Deus está sussurrando. Se você precisa ouvir com mais clareza o que o Pai Celestial tem a te dizer, talvez você tenha que chegar mais perto. Ore, leia a palavra de Deus, busque o Senhor, a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, o conselho do Senhor. É para aqueles que são seus amigos, para aqueles que o temem, diz o salmista. Agora, temer aqui não é ter medo de Deus, não é ter medo de Deus, é diferente. Eu gosto como William Barclay descreveu. William Barclay descreveu a palavra phobos, pegando a tradução da Septuaginta, a tradução grega, e isso daqui é um reflexo de um amor, não do que Deus vai fazer contra mim se eu fizer errado, mas porque eu não quero fazer nada contra o Deus que me ama. Minha mãe, quando eu era pequeno, eu obedecia a minha mãe por medo dela. Mas se bem que a minha mãe era igual uma lata vazia na ladeira, fazia muito barulho e pouca ação, sabe? Era muitas ameaças, pouca ação. Mas eu tinha medo, e por isso eu obedecia. Bom, o tempo passou, o meu relacionamento com a minha mãe amadureceu. Eu quero fazer muitas coisas de bem para minha mãe. Eu quero honrar a minha mãe, respeitar minha mãe, mas não porque eu tenho medo do que a minha mãe possa fazer a mim. Mas eu não quero fazer nada que seja contra a minha mãe. Nosso relacionamento cresceu, amadureceu. As escolhas que nós vamos fazer no nosso dia a dia, para respeitar a Deus, não é medo do que Deus vai fazer contra nós. É porque nós não queremos fazer coisas que sejam contra o nosso Pai Celestial. Vamos ficar em pé. Talvez você precise, na sua vida, chegar mais perto para ouvir o sussurro do céu.